Então, pessoal, continuando nos nossos tópicos, nós vamos entrar aqui em inteligência emocional, né? Então, o que é, para que serve, então, de que forma nós podemos trabalhar isso dentro das organizações. No vídeo anterior, nós estávamos remetendo lá os aspectos, né, a nossa fala, o nosso olhar teórico sobre a questão da higiene do trabalho, da segurança do trabalho, não é isso? E a prevenção de acidentes, ok? Continuando dentro dessa lógica, nós vamos entrar agora nos aspectos envolvidos ou envolvendo a inteligência emocional. E aí, primeiro que nós temos assim que observar o que é inteligência emocional, porque nós temos uma inteligência emocional principalmente aplicada na nossa vida social, no nosso dia a dia, e temos também um ramozinho pequenininho ali dentro da inteligência emocional, que é uma área do trabalho. Então você tem alguns livros que diz a inteligência emocional no trabalho, ok? Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Primeiramente, então você tem lá, ó, capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar tanto as próprias emoções quanto as emoções dos outros. Vamos tentar de novo? Capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar tanto as próprias emoções quanto as emoções dos outros. Então observa que você precisa entender como gerenciar suas emoções e como olhar a emoção do outro, né? Então é muito interessante isso, né? Envolve habilidades como a consciência emocional, então estar ciente das próprias emoções, a capacidade de controlar impulso, lidar com o estresse, expressar empatia e habilidade social, como comunicação eficaz e principalmente resolução de conflitos. Inclusive nós vamos ter um tópico bem, acho que na próxima aula ou daqui 2 aulas, envolvendo a questão de gestão de conflitos, ok? Então o Salovey e Meyer, eles colocam o conceito como capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Vai muito ao conceito anterior ali, não é isso? Porque, ou seja, eu consigo exprimir uma emoção, eu consigo assimilar essa emoção ao meu modo de raciocinar, né? Então consigo realmente compreender o que está acontecendo, sei regular essa emoção e também sei observar a emoção do outro. Aqui envolve o conceito também de empatia, tá? Que nós vamos falar já já. Então, o primeiro uso do termo inteligência emocional é do Wayne Payne, que ele citou isso em 85 na sua tese de doutorado. Logo em seguida, o Peter Salovey e John Mayer foram os primeiros a desenvolver a teoria da inteligência emocional já em 90. Agora, esse conceito, essa teoria foi realmente difundida, acho que no mundo todo, se eu não estiver enganado, pelo Daniel Goleman, que até hoje trabalha afinco em cima dos conceitos da inteligência emocional. Então ele tem inclusive no LinkedIn uma página onde ele fica ali fazendo webinars, que é aqueles um tipo de aula, né, por vídeo, mais podcasts sobre tópicos dentro da inteligência emocional. E toda semana ele publica material. Eu sigo ele lá e eu acho assim bastante interessante algumas coisas que ele coloca, né? Porque muita coisa a gente não tem entendimento e nem se toca. E a gente age naturalmente. Esse tipo de ação, achar que tudo é natural, muitas vezes você está comprometendo, inclusive, uma parte do relacionamento com as pessoas, ok? Então eles, não só o Goleman, mas os outros autores aqui que eu citei, eles colocam algumas características para o desenvolvimento da inteligência emocional. E abaixo aqui temos 5, né? Então você precisa observar a ideia de consciência emocional, você precisa observar questões envolvendo autocontrole, motivação, empatia
e habilidade social. Nós vamos trabalhar isso melhorzinho um pouquinho mais à frente. Goleman, no seu livro de 95, ele coloca lá, ó, tem 5 dimensões que você precisa entender. Observe que está muito próximo daqui, ó, que os outros também colocam, né? Consciência emocional, controle, motivação, empatia e habilidade social. Olha o que ele trabalha no livro. Autoconhecimento, controle emocional, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Ok? O Essinger, ele tem um livro específico sobre inteligência emocional aplicada ao trabalho. Ele coloca assim: a inteligência emocional remete a fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as como ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio, de maneira a aperfeiçoar seus resultados. Então, o que acontece? Ele fala, olha, você precisa trabalhar a ideia da inteligência emocional a seu favor, né? Então, você precisa reconhecer esses aspectos, esses tópicos, e você vai trabalhar, você vai desenvolver técnica suficiente para que isso te favoreça, principalmente no ambiente de trabalho, ok? O Walton, ele coloca: a inteligência emocional é importante para a própria saúde mental, oferecendo a capacidade de entender a si mesmo e de como lidar com as pressões do dia a dia. Já em relação ao trabalho, o Goleman indica o seguinte: no novo ambiente de trabalho, com ênfase na flexibilidade nas equipes e numa forte orientação para os clientes, esse conjunto crucial de competências emocionais está se tornando cada vez mais essencial para se atingir a excelência em todos os empregos. Tá? Tudo isso aqui nós estamos trabalhando ainda conceitualmente, ok? E aí, o Goleman, ele tem lá as suas dimensões e ele coloca para você, olha, o que você pode trabalhar dentro de cada dimensão dessa, né? Então, vamos lá, autoconhecimento. Você precisa saber como é que você está, né? Então, você tem que ter uma percepção emocional. Então, como é que você está? Então, olha, eu tô bem, não tô bem. Eu tô lá com estresse, tô com depressão, não tô otimista, tô pessimista. O que eu tô sentindo? Ok? Outra, essa autoavaliação, ela deve ser precisa. Ou seja, você tem que realmente fazer algo que consiga, de certa forma, te dar fatores suficientes para que você diga, olha, eu estou assim e preciso desenvolver algumas características desta forma. Então, por exemplo, eu preciso relaxar um pouco, eu preciso descansar um pouco, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso praticar yoga. Então, você tem que se conhecer, ok? E a ideia de autoconfiança. Porque autoconfiança nem sempre, né, é fator preponderante na maioria das pessoas. Logo em seguida, ele falou do controle emocional, né? Então você tem que ter autocontrole. Muita gente não consegue ter isso, né? Qualquer coisinha já sai ali brigando, espanando com todo mundo. Então você tem que ter autocontrole, confiabilidade, tem que trabalhar consciência, ser adaptável, né? E também ser inovador em algumas situações, né? Então não dá para ir para um lado, vamos tentar ir por outro. Eu não consigo resolver assim, vou resolver daquele outro jeito. E assim você segue, ok? Seguindo, ele coloca lá automotivação. Então você precisa principalmente entender o seu nível de realização, ou seja, o que você já fez, o que precisa fazer, onde você quer chegar, os caminhos que você precisa percorrer para chegar ali, seu nível de dedicação.
Como é que você está empenhado em determinadas condições? Qual é o seu nível de iniciativa e otimismo? Como é que você realmente enxerga isso? Ok? Você é uma pessoa otimista? Ah, não sei, eu acho que eu vejo tudo por um lado negativo. Você, eu sei lá, não entendo. Então precisa observar isso, ok? E precisa procurar de uma determinada maneira. Se você tiver mais pessimista do que otimista, precisa entender o porquê que você está assim. De repente pode ser uma coisa que você está fazendo que você não gosta. Principalmente gente que trabalha em lugar que não gosta, mas precisa trabalhar. Então é o momento ideal para fazer o quê? Um nível de autoconhecimento, né? O que, que eu gosto de fazer, o que, que eu poderia fazer para melhorar isso e colocar em execução um plano de transformação. Você quer mudar de área? Perfeito. Como é que você vai fazer isso? E aí você vai trabalhando. Não é chegar de um dia para o outro e falar, olha, eu não quero mais fazer isso. Pronto, amanhã você pede demissão. Não, não é assim que as coisas são feitas, ok? Precisa de um plano. Vamos quer um plano de transformação. Você vai evoluir na sua carreira, tá certo? Então precisa ser desenvolvendo paulatinamente alguns passos. Perfeito? Próximo item que o Goleman coloca para nós é a empatia, compreender os outros. A empatia tem sempre um conceito mais bonito, tal, mas a ideia básica é assim: é você observar aquela condição que você está debatendo ali, naquela situação, tentar observar pelo olhar do outro, né? Então, eu estou falando assim, eu estou percebendo isso assim. Como é que o outro está percebendo isso? Né? Se eu consigo entender isso, consigo entender a maneira que o outro está percebendo isso, então a partir dali, né, você consegue ter inteligência suficiente para desenvolver estratégias para resolver aquela situação, ou seja, um conflito, ou seja, uma orientação mesmo de trabalho, ok? A empatia tem a ideia de orientação para servir, desenvolver os outros, alavancar a diversidade, né? E a ideia da percepção política, né? Ou seja, as crenças, as ideologias, tudo isso é importante. Então não adianta você tentar implementar o seu olhar. Você também precisa saber como é que o outro está enxergando essas coisas. E por final, o Goleman fala, olha, nós temos a questão dos relacionamentos, né? Qual o seu nível de influência? Qual o seu nível de comunicação? Você é uma pessoa que influencia os outros ou é influenciada? Você sabe se comunicar? Será que você consegue passar uma mensagem sem gerar confusão? Como é que está o seu nível de gerenciamento de conflito? Você tem perfil de liderança? Você consegue ser um agente de mudança? Ah, eu consigo, tenho flexibilidade para mudar as coisas, ou então não, eu não consigo mudar nada, ou então, sei lá, eu me enrolo. Tudo isso você precisa observar dentro do item de relacionamentos interpessoais, ok? Então, gente, essas são as 5 dimensões que o Goleman coloca para o desenvolvimento da inteligência emocional, ok? Temos mais coisas? Temos. Primeiro, a gente precisa entender as questões das emoções e o que são sentimentos, né? O que é uma emoção? O que é um sentimento, né? Porque o Goleman coloca aqui, ó, percepção emocional, né? Então, o que é uma emoção? Será que é a mesma coisa de um sentimento? Então, vamos observar isso, né? Ó, emoção são respostas biológicas e automáticas a estímulos tanto interno quanto externo. São mais imediatas e efêmeras do que os sentimentos. Geralmente são consideradas reações primárias e universais. Por exemplo, medo, raiva, alegria, tristeza, surpresa, nojo. Além disso, são mais focadas em estados fisiológicos e expressões faciais específicas, muitas vezes acompanhada de alteração no corpo, como a frequência cardíaca e uma sudorese. Tudo bem? Então, isso são as emoções. E os sentimentos?
Então, sentimentos são experiências subjetivas e mais duradouras, que surgem a partir das interpretações cognitivas das emoções. Ou seja, o sentimento é um assunto que começa depois da emoção e dura mais um tempo, vulgarmente falando, ok? Então, ó, são mais complexos e podem envolver memórias, experiências passadas, valores pessoais, contextos sociais. Além disso, são mais conscientes e influenciam nossas atitudes, comportamentos e tomada de decisão. Então, por que a gente fala disso, né? Porque quando ele fala controle emocional, você tem que primeiro controlar aquilo que está mais próximo, mais rápido, né? Que é raiva, medo, né? Ah, mas eu sou uma pessoa explosiva. Ok, ó, tem que controlar isso aqui, ó, ok? Porque senão essa emoção ela evolui e você vai desenvolver um sentimento. E esse sentimento muitas vezes ele pode perdurar por muito tempo e vai influenciar, principalmente dentro da empresa, num processo de tomada de decisão. Ok? Então, quais são os benefícios da prática da inteligência emocional? Onde? No trabalho. De acordo com tanto o Goleman quanto o Essinger. Ok? Então tem lá, ó, eles dizem assim, ó, se você conseguir desenvolver a inteligência emocional no trabalho e realmente praticar, você tem o melhor gerenciamento do estresse. Você consegue se estressar menos, reduzir o nível de estresse, você consegue ter relacionamentos interpessoais mais fortes, você pode ter inclusive uma equipe mais coesa, uma equipe que tem mais confiança, né? Consegue desenvolver melhor as questões de confiança, de otimismo. Você vai melhorar no processo de tomada de decisão, consegue inclusive resolução de problemas com mais eficácia e melhora o clima, né? Clima organizacional. Lembra lá do ambiente? Primeiro item aqui, ó, relacionamento interpessoais mais fortes. Por quê? Porque você desenvolve um clima organizacional mais positivo, um clima organizacional mais proativo, ou seja, mais orientado à equipe. Tá certo? Ou seja, o trabalhador ele vai, né, o colaborador ele chega, ele vai trabalhar, ele quer se sentir bem na empresa, ele quer trabalhar de uma forma que não tenha pressão, e alguns tipos, né, de pressão, por exemplo, elas são tóxicas, né? Tá certo? Pessoas que além de pressionar o trabalhador, ele ainda coloca a questão de assédio profissional. É muito complexo isso, ok? Se você tem um clima organizacional bacaninha, bonitinho, que você desenvolve suas atividades, você consegue trabalhar bem, você consegue produzir melhor, tá certo? Você está caminhando para a ideia da inteligência emocional. E aí, eu peguei duas fontes aqui, dando dicas de como é que você pode desenvolver a inteligência emocional no trabalho, ok? Aqui estão as fontes, tá certo? Aqui embaixo ó, estão as fontes. Para essa empresa aqui, que é a Solides, eles falam assim, ó, praticar autoconsciência, gerenciar emoções negativas, ser estratégicos nas decisões, né? Você não pode tomar decisão por impulso, usar técnicas persuasivas, ou seja, saber se posicionar perante um debate, uma conversa, né? Uma tomada de decisão, ter empatia, ou seja, já falamos sobre isso, né? Mas entender o posicionamento do outro, ouvir com atenção e dar feedbacks, principalmente construtivos, ok? Já para a empresa Vitude, né, ele coloca lá, ó, gerencia suas emoções negativas. Olha aqui, ó, gerenciar emoções negativas. Comunique-se de forma clara e persuasiva. Aqui, ó, usar técnicas persuasivas. Pratique a empatia, ter empatia. Conheça seus fatores de estresse.
né? Então, autoconsciência. Saiba se recuperar das adversidades, mesma coisa. Evite reagir durante conflitos, ser estratégico. Utilize a habilidade de escuta ativa, ouvir com atenção. Aprenda a receber críticas, dar feedback. Perceba, eu fiz intencionalmente isso, né? Comparar dois modelos de dicas, né? De como desenvolver inteligência emocional no trabalho. E observe que os fatores, os tópicos, né? São praticamente iguais, né? Tá certo? Indicando o quê? Não tem segredo, gente. Tá certo? Não tem segredo. Você precisa, primeiro, ter autoconsciência, né? Saber, olha, eu tô bem, principalmente isso, tô bem. Saber gerenciar suas emoções, né? A ideia do autoconhecimento, a ideia da consciência emocional, né? Do controle emocional. A ideia da empatia, da autoavaliação, ó, tudo que o Goleman colocou no livro dele, na teoria dele, evoluiu em termos de conceito, em termos de tópicos, né, de palavras bonitas, mas na ideia remete à origem, né? Ter controle emocional. Observe que a maioria dos tópicos aí remete a isso, tá certo? Isso é bem importante, né? Guardem isso e procurem praticar, ok? A Iberdrola, tá aqui a fonte aqui embaixo, olha. Ele coloca lá o que é inteligência emocional e coloca lá 8 lições sobre inteligência emocional. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos daqui para lá? Então diz, a inteligência emocional é determinante no sucesso acadêmico, graças, por exemplo, à capacidade para gerenciar os fracassos. Olha que interessante. A liderança positiva própria da inteligência emocional consiste em persuadir os demais para construir um objetivo comum. É a ideia de pegar bastante gente ali, né, do seu departamento e convencer de uma maneira positiva de que todos precisam seguir o objetivo empresarial. Porque tem gente que fala, mas eu preciso ver o meu primeiro. Não, você está no ambiente da empresa, né? Você está no ambiente da empresa e você precisa caminhar no objetivo da onde? Porque a empresa coloca para si, ok? Autodomínio. O autodomínio exige autorregulação e a inteligência emocional determinante para conseguir isso é conhecer-se a si mesmo. Controle emocional, autoavaliação, né? Ó, inteligência emocional é fundamental para a nossa vida social, pois facilita as relações com as demais pessoas. Do lado de cá, a inteligência não é somente racional, também é emocional e ambas interagem para construir nossa vida. As emoções são poderosas e dominar as negativas, por exemplo, faz parte da inteligência emocional. As pessoas que controlam os hábitos da sua mente e têm habilidades emocionais são mais propensas a ter uma boa vida. E, por final, a inteligência emocional intui favoravelmente na nossa saúde. Por exemplo, ao saber assimilar as emoções perturbadoras. Agora, isso aqui é do site Iberdrola, mas olha a fonte quem é, ó. Inteligência emocional, quem? Daniel Goleman. Pra vocês terem ideia da importância desse autor na área, ok? Será que a gente consegue praticar tudo isso aqui? Se não conseguir, nós temos que iniciar a prática, né? Ok? Bom, ainda dentro da ideia da higiene do trabalho, a segurança do trabalho, da prevenção de acidente, da inteligência emocional, nós vamos fechar com uma preocupação. E essa preocupação remete à síndrome de burnout, né? Burnout, ok? Síndrome de burnout. O que é isso? É um estado de exaustão física, mental e emocional resultante de estresse crônico no ambiente de trabalho. O cara que criou essa paradinha aí, Herbert Freudenberger, definiu como um estado de esgotamento físico e mental causado pela participação em atividades de trabalho que exigem muito esforço e dedicação.
E alguns sintomas estão aí, ó, exaustão emocional, despersonalização, ou seja, você começa a ter atitudes esquisitas sobre o ambiente de trabalho, afastamento, inclusive do pessoal da equipe, né? E diminuição da realização pessoal, você acha que já não merece as coisas, já está meio ali despropenso a achar que tudo é ser desse jeito mesmo, sei lá, é dessa forma. E é interessante que o burnout, muitas vezes você só vai enxergar lá na frente quando você está com a depressão, ok? Olha aqui as fasezinhas. Segundo quem? Olha o caboclo aqui, ó, Herbert Freudenberger, né? Então, quais são as 12 fases da síndrome de burnout? Primeiro, necessidade de aprovação. A pessoa precisa ter que alguém aprove ela constantemente. Dificuldade em se desligar do trabalho. Você está em todo canto, mas você está ali trabalhando. Negação de necessidades. Ah, eu não preciso disso. Ah, não preciso daquilo. Ah, preciso... Não, isso aqui não preciso não. Negação de necessidades. É importante observar isso, né? Muitas vezes você... Vou falar uma coisa bem simples, ó. Almoço. Tem muita gente que entende que ela não precisa almoçar. Não precisa comer nada, né? Não é? Tem gente que gosta de comer lanche, faz uma refeição mais leve, come uma saladinha. Mas tem gente que fala, não precisa disso aqui. Se for material, tem um computador novo. Não preciso disso. Tem uma impressora. Não preciso. Ou seja, a pessoa começa a negar diversas necessidades, não só na vida pessoal, mas também no ambiente de trabalho. Ok? Distanciamento dos conflitos, ou seja, tem uma treta ali na empresa que precisa ser resolvida, aquele do dia a dia, né, gente? Aquele negócio do dia a dia, né? Então, a pessoa não fala, tá bom, eu não quero saber disso mais não. Começou ali tá, tudo bem, eu cai fora. Reavaliação de valores pessoais, negação dos problemas, afastamento da vida social, você começa a ficar em casa, não tem mais amigo, não tem mais nenhum comportamento, você não começa a passear, você não começa a viajar, ou seja, você começa a evitar um monte de coisa. Você começa a mudar no comportamento, né? Perda da personalidade, a ideia de um vazio interior, pronto. O próximo passo ali, depressão. Né? Então, tá numa depressão porque você já passou por todas essas fases. E a 12ª fase chegou na sua vida aí, eu espero que não, só o modo de falar, né? O burnout, quando você está no estado extremo de exaustão, ok? Então pegue esse slidezinho, né? Dê uma olhada aí no que já pode estar acontecendo com você. Se estiver acontecendo algo disso aí, procure ajuda, ok? Ah, mas quem vai me ajudar? Começa com o RH da sua empresa. Se o RH não tiver RH e o RH não tiver suporte, procure um psicólogo. Tá? O psicólogo pode te ajudar. Um médico, tá certo? Pode te ajudar. Um terapeuta pode te ajudar. Tá certo? É isso, gente. Essa foi nossa aulinha de inteligência emocional. Tem bastante material, tem muita coisa. Esse livro eu sempre indico para os meus alunos e eu trabalho ele principalmente em sala de aula, né, que é o do Wessinger. Inteligência Emocional no Trabalho é um livro bacaninho, um livro muito bacana. Não sei se ele ainda tem disponível para venda, tá? As principais livrarias aí ou no online. Eu tenho um exemplar físico em casa. Mas se você não tiver condição, veja quem tem para você dar uma lida, ou então se tem algum PDF na internet aí, sempre tem alguém que digitaliza, né? De repente põe aí, sei lá, você pode dar uma olhada nisso. Mas é um livro muito legal, é um livro muito importante para você dar uma lida, tá certo? Principalmente porque você consegue entender os principais conceitos e ele dá dica de como você aplica isso no ambiente de trabalho. Perfeito? Essa foi nossa aulinha de hoje e no próximo vídeo, né, na próxima aula, nós vamos trabalhar avaliação de desempenho. Tá bom? Até mais!